Meu querido ouvinte, amigo, a paz do Senhor, a nossa palavra de meditação de hoje, ela se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, que vai dizer desta forma: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os cidadãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse ainda: Falta o menor, e esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Também contribui para a nossa meditação o Salmo de número 105, verso 19, que diz assim: Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Se nós formos ver, José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Mas isso é apenas um complemento do texto que nós lemos, que fala, na verdade, sobre Davi e não sobre José. Bom,
Na década de 1930, época em que os Estados Unidos entraram na Grande Depressão, o pugilista James Braddock sofreu um acidente com sua mão direita que o forçou a sair do boxe profissional. Estava difícil de ganhar dinheiro e Braddock exerceu trabalhos humildes para poder pagar suas despesas. Por fim, graças à desistência de um pugilista na última hora, Braddock teve uma nova oportunidade de lutar com o segundo competidor do mundo. Ninguém acreditava que ele teria qualquer chance, mas Braddock chocou o mundo do boxe com uma vitória por nocaute no terceiro assalto. A assombrosa vitória de Braddock ressuscitou sua carreira. Apelidado de Cinderella Man, Braddock conseguiu realizar uma das maiores viradas da história do pugilismo ao derrotar Max Bier pelo título mundial de peso pesado. O Antigo Testamento conta a história de outro Cinderella Man, entre aspas, após ter informado Saul de que Deus o tinha rejeitado como rei de Israel. Deus enviou Samuel para Belém para ungir um dos filhos de Jessé como próximo governante de Israel. Quando Samuel avistou o filho mais velho de Jessé, pensou que esse fosse, sem dúvida, o escolhido. Deus, porém, disse a Samuel: não se impressione com a aparência, com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Por fim, Deus guiou Samuel até o filho mais moço de Jessé, que havia sido relegado à tarefa de cuidar das ovelhas. Este, no caso, era Davi. Exteriormente não tinha aparência de rei, mas Deus viu algo se desenvolvendo no interior, no coração desse jovem pastor que ninguém havia visto. Às vezes, você se sente como se estivesse na prisão do homem Cinderela. Eu digo a você que você se anime. Esteja pronto para aprender. Deus pode estar lhe dando tarefas menores como área de treinamento em sua preparação para uma posição muito maior. A verdade é que muitas das vezes o lugar que nós estamos não é o lugar definitivo. Assim como Davi, que estava cuidando das ovelhas do seu pai, talvez rejeitado, talvez abandonado, talvez excluído do convívio dos demais irmãos, das demais atividades, talvez até mais honrosas. Porém, a verdade é que Deus o estava preparando, Deus ele estava trabalhando na sua vida. Deus estava, na verdade, moldando Davi lá isolado, abandonado, junto com as ovelhas. Talvez no meio daquelas ovelhas, governando aquelas ovelhas, Deus já estava preparando o seu coração para ser um governante futuramente, não mais de ovelha, não mais um pastor de ovelha, mas agora para conduzir uma nação, para conduzir o povo de Deus. Davi, ele enfrentou, diz a palavra do Senhor, um urso e um leão. Isto Deus já estava preparando, moldando ele para futuramente ele combater, ele ter estrutura, coragem, mente, emocional preparado para combater, para lutar com feras muito maiores, que lá na frente estaria personificado na figura de Golias, o gigante, né? Deus ele preparou. Então, que nós fiquemos com essa palavra, que você venha lembrar que o lugar onde você está, talvez seja um momento, não seja o lugar onde você almejava querer estar, porém é o lugar onde Deus está te preparando. Entenda que este lugar é o lugar onde Deus está te capacitando para algo maior, para algo bem melhor. Creia nisso, creia nessa palavra e que Deus lhe abençoe a sua vida,
a sua casa e a sua família.